Provas. A época das provas me deixava assustado. Isso significava que os encarregados de educação estavam prestes a vir à escola. Isso me deixava tão preocupado que quando chegava mesmo a hora do teste, eu podia até ter estudado muito bem, até excelente grupo de estudo, essas coisas. Mas quando chegava aquele momento, do teste, me dava um branco. Eu ficava meio tipo, pá, tudo que estudei foi para onde? O meu cérebro está branco. Não estou a ver nada. Até para escrever não foi difícil. Tive que pedir a um colega meu, tipo, pá, bro, passa lá teu nome. Tipo, pá, porque o meu nome era difícil até de sair. Tanta preocupação que eu ficava em branco. Porque eu sabia que se eles viessem, sempre haveria aquela tendência de falar mal. Há aquele problema. Toda hora andar a falar mal sobre ti. E quando falam, os professores sempre quando falam de ti nunca falam bem. Você nunca é excelente, você é sempre o pior. Na cabeça do teu pai, por mais que falem, na cabeça do teu encarregado, por mais que falem que o colega é que é o mais pesado, a má influência é o colega. Nada, para o teu encarregado de educação, não. Você é que é a influência. Você é que é a má influência. Você é que estraga as outras pessoas. Eu sempre, quando isso acontecia, eu nem ficava em casa, esquece. Quando eu sabia que aquele dia que chegou, meu pai ou qualquer encarregado foi para a escola, eu saía, arranjava qualquer desculpa para ir para um sítio distante, só para demorar a voltar. Agora, quando meu pai ou algum encarregado chegava aqui e era informado, tipo, os meus pais já eram informados quando eles não podiam ir para lá, que epa, a situação é essa. Eles entendiam aquilo de um outro modo, do jeito deles. Ao invés deles perceberem que não, deve haver um tipo de engano, não. O problema sou eu, sempre sou eu. Então, eu já sabia. Então, a melhor coisa a se fazer é ficar lá onde eu vou por o máximo tempo possível, voltar o mais tarde possível. Aí eu sei que o menos estresse terá de mim. Volto para casa. Fico na porta primeiro a tentar entender como é que está o clima. Começo já a ouvir, já apenas sinal verde. Bato ali, entro numa boa. Tão feliz, já ali numa boa, então o clima tá bom. Então significa que eu estou nice, estou livre. Da igreja isso significa que não há problema nenhum. Não estaria mais que enganado. Depois daquele riso, quando eles percebem a minha chegada, tudo aquilo cessa, todos em silêncio. É quando aquele branco novamente me aparece. Tipo, do nada eu fico branco. E a única coisa que eu consigo dizer é o seguinte: o meu aproveitamento onde ele está. Nem boa noite, tipo, a única cena que tinha na mente era só isso, porque para mim eu já sabia. Como é que estão a rir do nada, passou por me ver, calaram. Significa que eu sou o problema, então, epá. Já estou aberto, façam o que quiserem, mas eu sabia que uma vez que eles já não estão tão estressados assim, eu podia entrar numa boa. Não tão numa boa, né? Mas eu podia entrar e me sentir à vontade. Por mais que me batessem, seria uma porrada leve, ligeira. Isso para mim era tido como esperteza, mas já falar, você não tem influência, coisa assim, tipo, eu até me sentia um drogado. Do jeito como eles falavam de mim, dava a perceber que eles me viam assim, tipo um drogman. Eu tive um professor, esse professor sempre que me dava teste para fazer, ele me dava assim. Eu já sabia, tipo, aquele teste, ele sabia que teria negativo, que tiraria uma nota muito mesmo baixa. Tipo, aquele teste ali não é para mim. A minha capacidade mental não pode conseguir fazer aquele teste. E sempre que isso acontecia, ele fazia questão de colocar num sítio onde dava a perceber que ele só queria mais um confirmado. Eu tinha que estar num sítio isolado, sozinho no campo. Parecia que eu, para aquele professor, eu tinha mesmo uns problemas de aprendizado. Para ele nem acreditava como é que eu cheguei até ali. Ele até se perguntava, eu acredito toda hora. Até em casa ele sempre perguntava, falava de mim, tipo, esse gajo como conseguiu chegar até essa classe.
e ter a oportunidade de ter dado aulas. Porque as provas trimestriais, é difícil pronunciar, as provas trimestriais, que as provas que te dão antes de ter férias, tipo, aqueles testes me faziam questionar se eu realmente frequentava as aulas, porque eram testes que me faziam eu pensar mesmo, tipo, mas essas questões, de onde é que vêm? Será que falaram? Mas eu quando percebia que era a mesma classe, a turma, tipo, tudo estava ali, dá para entender que aquele teste mesmo foi para nós. Eu mas para professor, essa matéria não deu. O professor olhava para nós, abanava a cabeça, depois saía, sem explicações, só estudava-se. Então aquilo me fazia mesmo questionar se eu frequentava as aulas. Tive uma professora que me dava aulas, mas nas questões dos testes eram completamente diferentes. Aquela matéria não fazia sentido. Eu não tinha como responder aquele teste segundo a matéria que ela nos dava, porque era complicado. Do outro lado, falava exatamente esse português. Nos testes, o português é outro, muda. Um português que nunca me ouviu nem a falar, mas mesmo assim, ali no teste está ali. Como é que essa coisa está assim, ok? Como é que eu vou saber? Essa cena aqui nem nos deu aulas. Tipo, esse português é um português que é preciso mesmo de gramática, entender exatamente o que você quer dizer. Custava o quê você voltar a colocar o mesmo português que você usou na matéria? Custa! Ela, mas o português mudou, não é aquele. Então, para mim, aquilo me baralha. Tive um amigo que fazia toda a prova para ele, sem nem me aperceber. Ele sempre me pedia assim: e eu dava, porque quando eu me concentrava no meu teste, eu ficava ali bem concentrado e me esquecia quem pedia, porque era muita gente que pedia. E ele aproveitava exatamente naquele momento onde tudo estava calmo, depois de ele pedir alguma outra pessoa, estava a pedir um outro número. E sempre que nos davam um teste, tipo, estamos a receber os testes, ele sempre é que tinha a nota máxima em relação a mim. Eu depois ficava pensando, mas esse gajo deve ser inteligente, o gajo deve estudar, só me pede mais para parecer humilde. Mas já esse deve ser um maninho inteligente. E os professores sempre pensavam que eu copiava nele. Eu era obrigado a ter que justificar a minha nota.